E eu vou te ensinar a parar de importar assim, utilizando ponto barra, e começar a importar assim nos seus projetos com TypeScript. E eu vou mostrar mais a fundo como configurar com Node puro e TypeScript, mas se você estiver usando Webpack ou Vite, eu vou deixar uma parte no final do vídeo para esses dois também. Bom, aqui eu tenho um projetinho bem simples com Node, Express e TypeScript. A gente tem a nossa pasta source, que está o nosso código TypeScript. O nosso package.json, onde tem dois comandos. Um para dar o build e transformar o código TypeScript em JavaScript, e o outro para simplesmente rodar o nosso código JavaScript com o Node. No nosso tsconfig, a gente configurou esse altdir como o dist. Então, quando a gente rodar o comando build, o nosso código JavaScript vai para o diretório dist e o Node vai rodar nesse diretório. E agora a gente vai configurar o TypeScript para não precisar utilizar imports com ponto barra, mas sim importar direto do source e das pastas dentro dele. Você pode também configurar um arroba ou outras coisas do jeito que você quiser, tudo isso é configurável. Primeira coisa que a gente vai fazer é vir no nosso tsconfig e a gente vai adicionar duas propriedades. A primeira delas é o base URL, que a gente vai definir como a pasta source, que é onde vai ser o ponto de entrada para os nossos imports. Que no caso eu também estou usando source, mas você pode usar qualquer outra pasta. E daí a segunda propriedade que vai definir o mapeamento é a propriedade paths. E aqui eu estou definindo um arroba na frente do nosso import, mas você pode colocar qualquer outra coisa, ou só o nome da pasta. Mas o importante detalhe é você lembrar de usar o barra asterisco na chave aqui, e dentro desse array, você usar o ponto barra, que vai ser a partir do base URL. Então você vê que o routes está dentro aqui da nossa pasta source, e o source é o base URL. Então é muito importante você usar essa parte aqui, que já vai vir do base URL. E também lembrar de usar o barra asterisco. Só com essa configuração aqui, você já vai conseguir importar sem utilizar o ponto barra, e no nosso caso a gente vai usar o arroba e o nome da pasta que está dentro da pasta source. Então a gente pode vir aqui, deletar os imports, e quando a gente for importar do VS Code, ele já vai saber o caminho certo para a gente importar. A gente pode até rodar aqui o npm build para ver se o nosso TypeScript está compilando tudo certo. Você pode ver que não deu nenhum erro, então a configuração está feita. Essa configuração aqui é para todos os projetos que estiverem usando TypeScript, independente se for Node, Webpack ou o que for. Mas agora eu vou explicar específico para Node. Então se você não estiver usando o Node, você pode ir para o final do vídeo, que vai ter o Vite e o Webpack para você ver. Porque agora no Node, se você rodar o nosso comando para dar o Start na aplicação, você vai ver que teve um erro, que ele não conseguiu achar o nosso import. E você vai ver aqui na pasta dist que os imports estão usando o @routes, mas o Node, na hora de ler isso, ele não consegue achar o arquivo e dá erro. E para entender por que deu esse erro, a gente precisa ir na documentação do TypeScript, na propriedade paths, e entender por que o TypeScript não converteu o import para a gente automaticamente. E você vai ver que essa propriedade, eles estão falando aqui que é só usado caso você tenha alguma outra ferramenta que faça a mudança dos imports, e o TypeScript precisa se adaptar a isso. Mas o TypeScript por si só não vai fazer a mudança do path dos imports. Então, para arrumar esse erro, a gente vai ter que instalar um pacote que vai converter os imports de uma maneira que o Node vai entender os imports do TypeScript. Então, no nosso package.json, a gente vai instalar o pacote tsconfig paths. E na hora de rodar o nosso comando Node, a gente vai passar essa flag -r tsconfig paths register, e também vamos ter que passar essa variável de ambiente que vai definir a nossa pasta dist. E essa pasta dist vai ser a mesma configurada no nosso altdir, que vai ser aonde o nosso código JavaScript vai ficar depois de ser transformado pelo TypeScript. E agora, com esse comando aqui, se a gente rodar o nosso npm run start, o Node vai saber de onde importar e vai dar tudo certo. Agora, se você estiver usando o Vite, em vez de instalar aquele pacote tsconfig paths,
você vai instalar o vite tsconfig patch e no seu npm start você não vai adicionar nada demais, mas sim na sua configuração vite.config.ts você vai adicionar o import e adicionar esse plugin. E assim que você fizer isso, já vai funcionar tudo certo. E caso você esteja usando o Webpack, você vai configurar a propriedade Resolve Alias e passar as mesmas configurações que você passou para o tsconfig, mas agora para o seu Webpack config. E se você não quiser duplicar essa configuração, você pode usar esse Webpack plugin, que ele vai ler o seu tsconfig e vai definir os alias para você. E não se esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal para ver mais vídeos como esse. Também assista esse vídeo recomendado para você aqui.